A temática dessa manhã é: guarde a palavra, ela se cumprirá. Nós estamos vivendo um tempo onde tem muita gente guardando muita coisa, menos a palavra de Deus no seu coração. E eu quero então despertar você que entrou aqui, você que está na sua casa, a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses. Nós vamos meditar aqui no capítulo de número 2, e eu vou me atentar apenas em um verso do capítulo 2, que é o verso de número 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Você vai, então, acompanhar comigo, está ali na tela para os irmãos, para aqueles que trouxeram. Acredito de que ele está quebrado aí nessa tela, depois tem que aumentar ele, porque não para aí, tá bom? Veja se a tela está quebrada. Vai dividir em duas vezes, tudo bem. Então diz o texto, 1 Tessalonicenses 2,13, também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus atua com eficácia para aqueles que creem. Quantos creem na palavra de Deus aqui? A palavra está atuando de maneira eficaz, hein? Ela é poderosa. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui na sua presença e louvamos o seu nome pela sua palavra. Te pedimos nessa manhã, de uma maneira muito especial, Pai, que o Senhor faça-nos ter os nossos olhos bem abertos para a compreensão da Tua palavra, para entendermos o verdadeiro valor que devemos dar à Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que estão aqui com os ouvidos bem abertos, ouçam o Teu Espírito falar com eles. Nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, e as duas cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses têm como principal objetivo alertar a igreja acerca da volta de Cristo. Um dos principais pontos que Paulo trata, tanto na primeira carta quanto na segunda carta aos Tessalonicenses, é alertar aquela igreja de Tessalônica sobre a volta de Cristo, sobre o que Cristo disse que faria e que de fato ele iria cumprir com aquilo que ele havia dito que iria realizar. Paulo então, ele ressalta nessa carta, na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses, para que eles pudessem então ter esse conhecimento bem preso no seu coração e guardar essa fala de que Cristo voltaria como uma verdade. Eles não poderiam se esquecer daquilo que havia sido orientado. E Paulo então tem essa preocupação. Quando Paulo ele sai de Tessalônica, sai do meio dos Tessalonicenses, e Paulo fica mais ou menos de 3 a 4 semanas apenas em Tessalônica. Paulo já havia instruído, ensinado eles, e agora ele saiu de Tessalônica, mas Paulo tem uma preocupação. Ele sai de Tessalônica sobre um clima de muita perseguição, e Paulo então sai daquele local, porque aqueles que estavam pregando o evangelho ali estavam sendo perseguidos, e a igreja que está ali também, ela sofre uma perseguição. Só que Paulo havia pregado o evangelho, pregado a palavra, e o que é interessante perceber é de que a preocupação de Paulo é o que irá acontecer, o que iria acontecer com aquela igreja caso ela não estivesse enraizada naquilo que havia sido pregado. Caso ela não tivesse guardado no coração dela
toda a palavra que foi pregada. E Paulo, então, ele tem essa preocupação com os tessalônicos, por conta dessa intensa perseguição que alcança aquele lugar. E ele, então, ficou preocupado com o futuro da igreja. Nós somos a igreja. E sabe que tem muita igreja despreocupada com o seu futuro. Tem muito crente que é a igreja de Cristo, mas não está percebendo, porque está dormindo no ponto do que está acontecendo nesse tempo presente que nós vivemos. Querido, guarde a palavra no seu coração, porque ela vai se cumprir. A palavra de Deus irá se cumprir, e ela precisa então estar guardada no nosso coração. Paulo, então, ele não descansa o coração enquanto não se encontrou com Timóteo em Atenas. E ao se encontrar com Timóteo em Atenas, Paulo recebe uma boa notícia. E a notícia é de que a igreja de Tessalônica havia guardado tudo aquilo que Paulo havia ensinado, tudo aquilo que ele havia dito. E a igreja de Tessalônica, então, estava com a sua fé firme naquilo que Paulo havia os instruído, os ensinado. E isso é interessante, eu me perguntar nessa manhã, nesse lugar, a minha fé está firme no Senhor, meu irmão? Eu estou com a minha fé exatamente no lugar certo? Eu estou colocando a minha fé no lugar aonde, de fato, os meus pés não irão se vacilar, porque certamente, se ela estiver em Cristo, pode acontecer o que for, podem dizer o que for, mas a minha fé permanece em Cristo Jesus. Paulo tem essa preocupação, o que vai acontecer com aquela igreja após a perseguição tomar ela. A minha pergunta hoje para mim é, o que aconteceria conosco se nós vivêssemos uma intensa perseguição hoje? Se nós fôssemos de verdade perseguidos, ao ponto de não poder falar do Evangelho, pregar o Evangelho, como está a sua fé? Eu não estou te perguntando quanto tempo você tem de igreja, eu estou te perguntando quanto você está firme no Senhor, para enfrentar as perseguições que, se não chegou, vão chegar na sua vida ainda nesse tempo. Paulo, então, tem essa preocupação, mas ao mesmo tempo, Timóteo acalma o coração dele e diz para ele: Paulo, fique muito tranquilo, porque os tessalônicos, eles estão firmes. E é isso que Paulo escuta lá no capítulo 2, do 1 ao 5, Timóteo trazendo essa realidade de como que aquela igreja estava. A igreja, então, de Tessalônica nos mostra, irmãos, se possível, vivermos uma vida de obediência, e mostra-nos, então, qual o segredo para que nós possamos viver essa realidade na nossa vida. E é sobre esse segredo, que não é um segredo tão escondido assim, basta que a gente dedique tempo com a palavra, que nós vamos descobrir qual é o segredo dos tessalônicos para estarem firmes na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus estava dentro deles, e Paulo destaca 3 lições para que essa palavra esteja na nossa vida também. Você talvez até tenha a palavra com você, mas talvez a palavra não tenha você com ela. Tem muita gente que anda com a palavra, tem muita gente até que conhece a palavra, mas a palavra não tem muita gente, a palavra não tem muitos, poucos são aquele de que serão encontrados com a palavra e na palavra de Deus. Mas eu espero que nessa manhã você seja encontrado com a palavra e na palavra do Senhor. E Paulo nos ensina algumas lições, e a primeira lição sobre a igreja de Tessalônica, que guarda a palavra, é que os tessalônicos, eles apreciaram a palavra de Deus. Irmãos, o verso diz para nós, eles não a receberam apenas como palavras de homens, mas, sobretudo, como palavra de Deus. Aqui está um segredo naquela igreja. Quando a palavra estava sendo pregada, quando Paulo estava ensinando, quando Paulo estava falando, eles apreciaram aquilo que estava sendo dito.
eles mostraram de que aquilo que estava sendo dito era muito mais precioso do que qualquer outro desejo que pudesse surgir no coração deles, qualquer outra necessidade, qualquer outra realidade que pudesse tentar tomar o coração deles, não tomaria, porque eles tiveram um total desejo apenas por aquilo que estava sendo falado, que era a palavra de Deus. A gente diz que a gente aprecia a palavra, mas tem muitas coisas que a gente aprecia comparando junto com a palavra. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente olha e tem um sentimento de querer aquilo também para a nossa vida. Mas os Tessalônicos nos faz perceber de que para se manter firme diante dos tempos desafiadores, eu preciso começar a olhar para a palavra de Deus e entender de que essa palavra, ela não vem do homem, ela é a palavra de Deus pregada ao homem. Para que o homem tenha a sua vida firmado na palavra, começa-se então passar pelo sentimento de como ele enxerga essa palavra. E a igreja de Tessalônica, então, recebeu a palavra como palavra de Deus. Eles a tinham em alta conta. A palavra tornou-se de fato para eles a única regra de fé e prática na vida deles. Querido, a minha pergunta para você hoje, nessa manhã, é: qual o valor da palavra de Deus para você? Você tem realmente apreciado a palavra? Ou você consegue apreciar a palavra apenas um domingo pela manhã, um domingo à noite, uma quarta-feira, ou durante todos os dias da sua vida? Você é alguém que se deleita na palavra e aprecia ela como palavra de Deus, porque esta palavra está sendo anunciada a você todo dia, todo momento. Quando você dedica tempo à palavra, você mostra o quanto de valor você dá à palavra. Quanto tempo você dedica à palavra na sua vida? Ah, pastor, às vezes eu lembro de ler a palavra, às vezes eu lembro, pastor, de fazer uma devocional, às vezes, quando o Holy Christ lá me manda uma mensagem, uma devocional, eu leio lá. Querido, não é sobre isso, é sobre o seu interesse pela palavra. Não é sobre o pastor te lembrar que você tem que ler a palavra, não é sobre a igreja dizer para você que você tem que ler a palavra, é sobre o quanto você valoriza a palavra, que faz você, de fato, apreciar a palavra de Deus. Os tessalônicos, eles apreciam a palavra, sabe, irmãos? Apreciar é aquela ideia de quando você vê, os seus olhos brilham. Já viu quando você, que hoje é casado, glória a Deus, porque Deus teve misericórdia da sua vida aí, e você olhou para aquela moça e começou a apreciar ela, aí você olhou a beleza dela, o cabelo dela, aí ela passou perto de você, o cheiro dela te alegrava. Qual foi a última vez, querido, que você teve um romance com a palavra de Deus? De olhar para ela e falar assim: opa, que palavra maravilhosa. Melhor do que um hambúrguer, né? Melhor do que uma pizza, melhor do que ir para um rodízio de carne, é se encher da palavra que mata a tua carne e te faz ter vida no Espírito. Ô irmãos, a gente precisa hoje apreciar mais a palavra de Deus. Tem muita gente despercebida da palavra e por isso está indo, goela abaixo, está perdendo a oportunidade de viver o melhor de Deus em sua vida, porque não está apreciando o melhor que Deus já trouxe para você, que é a palavra de Deus. Irmãos, os tessalônicos são aqueles que olham para a palavra enquanto Paulo está pregando, e eles têm sentimento por essa palavra e desejo de ter mais dessa palavra. Na igreja de Tessalônica, a palavra ela era amada, admirada, havia respeito, porque ela era palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu lembro que quando eu era menino, pequenininho, quando meu pai e minha mãe conversa de adulto, criança não se intrometia, porque eles tinham autoridade para falar, e eu tinha que ouvir calado, sem interromper o que estava sendo dito. Querido, se a palavra de Deus vem de Deus, e se eu tinha respeito pelos meus pais, eu preciso ter muito mais ainda pela palavra de Deus quando ela é pregada. Tem gente que está ouvindo a palavra e está falando mal do vizinho. Tem gente que está ouvindo a palavra e está fazendo fofoca. Tem gente que ouve a palavra e está querendo causar intriga. Meu irmão, tenha respeito pela palavra que está sendo pregada. Ame a palavra, aprecie ela, porque ela não é do homem, ela é de Deus.
Como é que está o seu sentimento pela palavra de Deus nessa manhã? O quanto você ama essa palavra, meu irmão. Sabe, se a gente quer viver uma vida de obediência, a gente precisa começar a amar a palavra de Deus. Porque quando eu amo a palavra, obedecer não será tão difícil assim. Porque eu vou passar a amar essa palavra. E Paulo então percebe de que aquilo que ele havia ensinado, havia pregado, ficou no coração dos tessalônicos, e eles recebem a palavra, não como palavra de Paulo, mas como a palavra de Deus, não como a palavra de Pedro, mas como a palavra de Deus, não como a palavra de João, mas como a palavra de Deus. Muito mais poder do que qualquer palavra de um homem é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Muito mais poder, querido, do que os homens dizem de nós, é o que a palavra de Deus diz de nós. Muito mais poder do que as pessoas dizem ao nosso respeito, é o que Deus pensa ao nosso respeito. Tem muita gente preocupada com o que o homem pensa e pouco preocupado com o que Deus diz. Esteja mais preocupado com o que Deus diz ao seu respeito do que aquilo que os homens pensam a respeito do seu. Agora, quem aprecia a palavra tem essa preocupação muito real no seu coração, do que Deus pensa e do que Deus diz ao seu respeito. Os homens, então, eles não são o centro da palavra, Deus é o centro da sua palavra, e nós a recebemos porque essa é a palavra de Deus. A Bíblia, meus irmãos, ela é a palavra revelada, escrita de Deus. Essa Bíblia, essa palavra, ela é infalível, ela é inerrante, essa palavra, ela é suficiente para nós estarmos aqui hoje e sairmos daqui totalmente alimentados por aquilo que Deus fala ao nosso coração. A palavra de Deus, ela é suficiente. Eu quero te fazer uma pergunta, você que está aqui, sem falar do telefone e da Bíblia que você tem no seu telefone, quantos andam com a palavra ainda em papel no seu dia a dia? Quantos ainda andam com ela? Levante a sua mão se você ainda anda, glória, levanta a Bíblia se você anda com a Bíblia. Glória a Deus. Glória. Eu quero fazer um desafio. Enquanto eu estudava esse texto, Deus falava no meu coração, quero fazer um desafio para Parque Sueli hoje. Você que é Parque Sueli, você que está em casa. Hoje, quando você vier no culto da noite, você vai vir com a sua Bíblia de papel. Você vai trazer ela. Você vai andar com ela. Você vai vir com ela. Antigamente, os crentes eram conhecidos como o Bíblia, porque o Bíblia andava com a Bíblia debaixo do braço. Hoje, nem essa diferença a gente consegue ver mais, até porque as vestimentas do crente estão muito igual ao do mundo. Então, nem dá mais para saber quem é e quem não é. Mas eu quero te convidar hoje a vir com a sua Bíblia, trazer ela. Traga a sua Bíblia hoje. Nós vamos fazer um momento hoje à noite que nós vamos levantar a palavra de Deus. E a gente vai dizer para o mundo de que o que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Não é a lei do homem, é a lei de Deus que rege a vida do crente. Não é o que o homem diz ao nosso respeito, é o que Deus diz na sua palavra, que é o que diz que nós somos. Então eu quero te desafiar hoje a trazer a sua Bíblia. Ah, pastor, eu não tenho. A gente te dá uma para você ter. Tem Bíblia para novos convertidos aqui dentro. Eu te dou uma, assino, você tem. Mas traga a sua Bíblia. Irmãos, ande com a sua Bíblia. Se um dia hackearem seu telefone, se um dia levarem seu telefone, você vai ter a Bíblia guardada no seu coração, completamente toda ela? Não vai, meu irmão. Não vai. Tenha a sua Bíblia. Eu costumo dizer isso. Hoje existem muitas traduções impressa e muitas traduções tecnológicas. Cuidado. Cuidado com esse tanto de tradução que estão fazendo, porque às vezes você vai entrar em uma tradução da Bíblia, um telefone, que vai dizer para você de que casamento homossexual é normal. Então, querido, guarde o que já está escrito, porque o que já está escrito, ninguém vai escrever em cima disso aqui não, a minha está guardada, porque se corromper a do telefone, eu vou analisar a que está escrito no papel. Tenha a sua Bíblia no papel. Chegará um dia de que as Bíblias tecnológicas, todas serão corrompidas. Então, nessa noite, eu quero convidar você a trazer a sua Bíblia. E nós vamos, nessa noite, aqui nesse lugar, dizer ao mundo e àqueles que entrarem aqui neste lugar, de que essa igreja é regida pela palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus, meu irmão? Você tem vivido uma vida devocional com essa palavra? Você tem dedicado tempo à palavra de Deus? Jovens, vocês têm dedicado tempo à palavra ou apenas no acampamento a gente faz isso? A gente precisa viver uma vida diária, apreciando a palavra de Deus. Os tessalônicos, então, entendiam de que eles deveriam prezar pela palavra.
A obediência, irmãos, só é possível se estivermos o verdadeiro interesse pela palavra em nossa vida. Se não houver interesse pela palavra, querido, obedecer não será uma realidade. Se não houver interesse pela palavra, a obediência não será uma realidade. Ah, mas eu ouço o que o pastor diz e obedeço. Não, querido, ouça o que Deus diz e obedeça a palavra de Deus. Passe a depender mais de Deus do que dos homens. Passe a querer ouvir mais o que Deus diz do que os homens dizem. Por isso, dedique tempo à palavra de Deus. Enquanto a palavra é pregada, precisamos querer mais dessa palavra. A igreja contemporânea, ela precisa resgatar, então, o glorioso significado e valor da palavra de Deus. Precisamos não apenas conhecê-la, mas também precisamos obedecê-la. E é a nossa obediência à palavra, ela passa por nós apreciarmos a palavra de Deus. Você aprecia a palavra de Deus na sua vida? Porque se você não faz, hoje você vai sair daqui com um desafio. Passar a apreciar a palavra de Deus, muito mais do que você aprecia as coisas, as pessoas. Passe a viver uma vida devocional com o Senhor. Nós já estamos no dia 18 de fevereiro de 2024. Quantos dias desse ano você já fez devocional? Você já dedicou tempo com o Senhor? Você já abriu mão da sua carne, dos seus desejos? É tempo de olhar para a palavra e apreciar a palavra. Ah, pastor, mas Deus me conhece. Que bom, querido, que Ele te conhece, porque você vai prestar conta, é para Ele, não é para mim. Então guarde isso no seu coração. A segunda lição que esse texto me ensina é de que os tessalônicos não apenas apreciam a palavra, como eles também se apropriaram da palavra. Uma coisa é você olhar e apreciar, outra coisa é você se apropriar. Se apropriar. E isso é diferente. A palavra que ele utiliza aqui, e Paulo coloca uma palavra de que eles acolheram a palavra, e Paulo usa essa palavra de que eles acolheram a palavra, porque acolher é muito mais do que simplesmente ouvir a palavra. Paulo está falando de que, nesse momento, o apropriar-se não é apenas você escutar, é você escutar e reter, sabendo de que aquilo está sendo dito para você. Os tessalônicos tiveram a alegria de ouvir a palavra e falar, ela é para mim, ela é para nós, essa palavra, ela se aplica na minha vida, e eles então tomam para eles, com o significado de que eles ouvem a palavra com o coração, e eles internalizam a palavra no seu coração. Acolher, querido, é internalizar aquilo que está sendo dito, e quando eu internalizo essa palavra no meu coração, essa palavra faz toda a diferença na minha vida. Eu não vivo de experiências, eu vivo da palavra. Porque se eu vivesse de experiência, meus irmãos, em algum momento eu iria largar, deixar, porque não é todo dia que eu vivo experiência. Você vive experiência extraordinária todo dia na sua vida? Não vive. Tem dia que é ruim, tem dia que é difícil, tem dia que é mal, tem dia que o dia ruim chega na tua casa. Mas se você tiver dentro de você a palavra, o dia mau não será um dia que você vai passar sozinho, porque você vai provar da presença de um Deus que está conosco no dia mau também. Mas é preciso internalizar a palavra, irmãos. Não basta ficar ouvindo, tem que guardar a palavra no seu coração. De tudo que você já escutou até aqui, se você ouvir isso, mas você não guardar, querido, vai ser só mais um domingo. Só mais um sermão nessa manhã e você vai embora e nada vai mudar na sua vida. Mas se você sair daqui internalizando a palavra e dizendo, a partir de hoje, a minha vida com a palavra será diferente, tenha certeza de que a palavra fará algo diferente na sua vida. Ela fará, irmãos, porque essa palavra, como o texto diz, ela é eficaz. Ela faz, mas ela precisa estar dentro. Uma palavra que só está fora, não está dentro, não muda nada na gente. Tem muita gente que conhece a palavra, mas ela não está dentro. Hoje a palavra quer entrar, internalizar ela dentro de você. Então abre o seu coração e fala, Senhor, essa palavra vai entrar e ela vai permanecer na minha vida, todo dia da minha vida.
os tessalonicenses, eles se apropriaram disso, dessa verdade, eles ouviram a palavra e levaram a palavra totalmente a sério. Mas nesse tempo em que muitas igrejas, na nossa geração, talvez ao nosso redor, eu espero que aqui não, mas nesse tempo em que muitas igrejas, elas substituem a pregação pelo entretenimento, nós precisamos então, querido, nos precaver, precisamos estar alerta. Igreja não é lugar de entretenimento, igreja não é lugar onde as pessoas vão vir e elas vão sair daqui, olha, como isso aqui foi bom demais. Igreja é lugar onde a palavra é pregada e a pessoa sai daqui constrangida, com conflito na alma dela, porque todo ser que entra numa igreja, a palavra é pregada, a palavra vai contra o pecado que está em nós. Ô querido, se você é santo, você deveria estar na eternidade, mas a palavra tem que confrontar a sua vida de pecado, os seus pensamentos pecaminosos. E uma igreja que troca a palavra pelo entretenimento não vai criar ovelhas firmadas na palavra. Criarão palhaços. Criarão pessoas que gostam do momento, mas quando o dia mal chega, ela vai embora. Eu tenho orado, irmãos, para que essa igreja seja uma igreja enraizada na palavra de Deus, para que quando o dia mal chegar neste lugar, você continue firme na presença do Senhor. Para que você não se abale com os possíveis situações que podem vir a acontecer. Falava isso com os novos membros aqui, enquanto estávamos na nossa classe, querido. Você precisa ter pessoas do seu lado aí, quem está perto de você, e olhar para essa pessoa e saber que em algum momento, essa pessoa pode te apunhalar pelas costas. Você precisa ter maturidade para entender de que as pessoas que estão aqui dentro não são perfeitas. Por isso a palavra de Deus diz para nós, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque em algum momento alguém pode dizer algo para você que vai te ferir, vai te machucar. E eu já falei isso e volto a repetir. Vou falar isso de púlpito para que você saiba disso. Eu abraço todo mundo, irmãos. Mas eu abraço todo mundo sabendo que nem todo mundo me abraça com verdade. Pode ter gente que me abraça com um punhal na mão. E eu sei disso. Mas eu preparo o meu coração para que quando o dia mal chegar, eu permaneça firme na palavra de Deus. Maturidade, querido, se dá pela certeza de que nós nos apropriamos da palavra. Não é se apropriar das pessoas, é se apropriar da palavra, porque ela é que vai nos fortalecer quando algo ruim nos alcançar nessa geração. Mas se a gente está em busca de entretenimento, o entretenimento, ele só faz graça, mas ele não faz conversão, ele não faz mudança. Mas a palavra de Deus, quando ela é apropriada, quando nós tomamos posse dela, ela fará toda a diferença na nossa vida. Querido, não há esperança para a igreja fora da palavra, não há vida abundante para a igreja fora da palavra. Não precisamos buscar as novidades do mercado dessa fé que hoje é vendida aí fora, mas precisamos buscar a verdade do evangelho, as finas iguarias da mesa de Deus. Deus tem algo bom para cada um de nós na sua palavra. Isso tem que ser suficiente, sabe, meus irmãos? Tem muita gente que está comendo da mesa do mundo, mas quem tem se apropriado da palavra, tem a Bíblia como seu verdadeiro alimento. A Bíblia é suficiente para que você se alimente. Me fez lembrar, enquanto pensava nisso, em Daniel, capítulo 1, verso 8, o texto diz para nós, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster-se deles. Daniel preferiu ficar com aquilo que Deus havia dito, com a palavra de Deus. A gente precisa, nessa noite, entender, de fato, do que estamos nos apropriando. Você está se alimentando da palavra ou do momento? Porque a palavra, ela dura para sempre. E a palavra de Deus diz para nós que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, Jesus está dizendo, elas não passarão, elas durarão para sempre. Passe a se alimentar da palavra, porque a palavra não vai te decepcionar. Quem não se apropria da palavra não vai viver uma vida de obediência.
Não vai. E para nós finalizarmos essa palavra nessa manhã, talvez de despertamento para mim e para você, sobre como está a nossa vida em relação à palavra de Deus, a terceira lição é de que os tessalonicenses, eles não apenas viveram uma vida apreciando a palavra, não apenas se apropriaram da palavra, mas agora o que me deixa bem feliz é perceber de que eles aplicaram a palavra. Os tessalonicenses aplicaram aquilo que eles haviam ouvido, aquilo que eles haviam retido, e agora eles colocam isso em prática. Querido, a palavra de Deus estava operando de maneira eficaz nos crentes de Tessalônica. Será que hoje, nesse tempo, a palavra de Deus está aplicando em você de maneira eficaz? Porque ela faz isso, mas a gente precisa permitir que a palavra faça o que ela vem fazer. A gente precisa aprender, irmãos, a permitir que a palavra de Deus, ela guie a nossa vida, conduza-nos de maneira completa, nos leve ao arrependimento, nos leve a, de fato, lugares onde a gente precisa liberar perdão, nos leve, de fato, a lugares onde a gente precisa ser curado. A gente precisa permitir, meus irmãos, nessa manhã, neste lugar, que a palavra de Deus guie as nossas vidas ao ponto de nós tomarmos atitudes baseadas na palavra de Deus. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre, querido, o que a palavra de Deus vai pedir que você faça, será tarefa fácil. Mas se você se apropria da palavra, a última palavra tem que ser de Deus. Não tem que ser sua. A última palavra precisa ser do Senhor sobre a sua vida. Por isso, sobre a igreja de Tessalônica, houve a aplicação da palavra, e a palavra aplicada gerou mudança e transformação de vida. Irmãos, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eu quero agradecer a Deus, porque durante o período que nós tivemos com os jovens no retiro da juventude, a palavra foi pregada, foi anunciada não apenas por mim, mas outros amigos pregaram a palavra. A gente pôde perceber a palavra sendo aplicada no coração daqueles jovens, e a gente viu, irmãos, o fruto da palavra como uma realidade na vida desses jovens. Nós vimos Deus mudar semblantes, nós vimos Deus resgatar pessoas. Quando a palavra ela é pregada, quando ela é colocada, ela produz frutos de maneira eficaz. Nessa manhã, a minha oração é que essa palavra que produziu fruto de maneira eficaz aos tessalônicos, ela produza fruto eficaz agora no seu coração. Ela seja mais penetrante, como ela diz ser, sobre a sua vida, do que as suas emoções, seus sentimentos, sua vontade, que a palavra de Deus produza fruto na sua vida hoje, agora, nesse lugar. Que ao sair daqui, querido, se você tem algo contra alguém, que a palavra de Deus te confronte nessa manhã, e que você vá resolver o seu problema contra quem você tem. Porque quando a palavra de Deus produz fruto, ela produz frutos verdadeiros. Frutos verdadeiros. Ao ser aplicada em nossa vida, ela resultará em frutos que glorificarão a Deus. O resultado de alguém, querido, que aprecia a palavra, se aprofunda ou se apropria da palavra, é visto na aplicação da palavra de Deus em sua vida. Eu não me assusto mais quando eu vejo muita gente de muitos anos de evangelho não viverem a palavra de Deus. Eu entendi, baseado nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, que muita gente que tem muito tempo talvez de igreja e não vive uma transformação, é porque não permitiu de que a palavra de Deus fizesse aquilo que ela foi enviada para fazer. Por isso, eu não me assusto mais quando eu vejo crentes que já têm anos de igreja não vivendo a palavra de Deus. Não viveram porque a palavra não foi internalizada. Porque se fosse internalizada,
os frutos seriam uma realidade na vida daquele crente. Que nessa manhã a palavra de Deus seja internalizada na sua vida, no seu coração, ao ponto de você ser aquele que vai dar fruto para a glória de Deus através da sua vida. Que seja a sua vida um reflexo de uma comunhão real com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus em nós, irmãos, é uma grande fonte de poder nos tempos de provação. É por meio do nosso tempo com a palavra que nós podemos refletir, de fato, o quanto da palavra nós temos na nossa vida. Então tenha mais de Deus em você e menos de você na sua própria vida. A mesma palavra que os salvará, os capacita também a viver de maneira vitoriosa, em obediência a Cristo, mesmo em meio às perseguições. Então, querido, guarde isso nessa manhã. Para vivermos uma vida de obediência a palavra precisa estar em nós. Por isso, aprecie a palavra, aproprie-se da palavra e aplique a palavra na sua vida. Que você não seja apenas um ouvinte, mas seja quem vai aplicar a palavra quando sair daqui, nesse momento, ou talvez até antes de acabar esse culto. Você vai aplicar o que Deus tem falado ao seu coração. E que Deus nos abençoe nessa manhã. Que tenhamos amor pela palavra de Deus. Que os nossos olhos brilhem pela palavra. Quando ouvir falar de escola bíblica dominical, que a preguiça não tome conta do nosso coração, meu irmão. Quando ouvir falar de um culto de quarta-feira, que é estudo da palavra, que o desejo de querer aprender a palavra fale mais alto do que a preguiça ou o cansaço que toma-nos conta. Tenha desejo pela palavra de Deus. Porque as suas atitudes vão mostrar, de fato, quais são os seus desejos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Quero agradecer a Deus por essa palavra essa de Deus, e que você nessa manhã possa colocar o seu coração diante do Senhor. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, enquanto o nosso ministério de louvor se aproxima. E eu quero te fazer um convite nessa manhã, nesse lugar. A você que está aqui, a você que está na sua casa, quero convidar você, querido, a dizer para o Senhor aí no seu lugar, de verdade, o quanto você tem amado a palavra de Deus. Talvez você começou a sua caminhada com tanto amor por essa palavra que você não parava de ler ela, nem um dia da sua vida. Mas talvez hoje ela está esquecida por você. Talvez hoje a palavra está sendo deixada de lado na sua vida. A minha preocupação, como era a preocupação do apóstolo Paulo, e quando a perseguição chegar, como você vai reagir? Por isso eu quero te convidar a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero me firmar na tua palavra. Senhor, eu não quero me firmar na palavra do homem, Senhor, mas nessa manhã eu cheguei a este lugar porque eu quero viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor, não apenas aqui dentro deste espaço, mas na minha casa, Senhor, aonde eu estiver. Eu quero, Senhor, olhar para a tua palavra e sentir a alegria de viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Eu quero, Senhor, sentar, ler a tua palavra e perceber de que o teu Espírito ainda sopra. Eu quero, Deus, viver um tempo intenso de relacionamento com o Senhor, de intimidade com o Senhor. Eu não quero viver momentos passageiros, Jesus. Eu quero viver momentos eternos com o Senhor. Senhor, eu quero ser despertado a ter mais interesse pela tua palavra. Querido, se você está aqui e o ano começou e você nem iniciou um tempo de devocional com Deus, o que você está fazendo da sua vida, meu irmão? O que você está valorizando mais na sua vida? Por isso, coloque seu coração diante do Senhor, seja verdadeiro com Deus, porque aqueles que são verdadeiros com Ele, de fato Ele vai tratar, Ele vai te ajudar a viver um relacionamento verdadeiro, a ter mais amor, a perceber de que os dias de estudar a palavra é todo dia, de meditar nela. Se você veio nessa manhã a essa igreja e você não iniciou o seu dia orando com o Senhor, lendo a palavra dele, reveja isso, meu irmão. Reveja isso. Porque muito mais importante do que até mesmo tomar um banho, é tomar um banho da palavra, que vai te lavar, que vai te fortalecer, que vai te preparar para o dia da batalha. Não fique despreparado, meu irmão. Comece a apreciar a palavra de Deus.
ela é palavra de Deus. A gente não está pregando palavra de homens. Essa não é uma palavra do homem. A minha oração é de quando você abrir os seus olhos após essa oração, os seus olhos estejam totalmente voltados para a palavra de Deus, e você brilhe os olhos pela palavra, seu coração possa arder em querer mais, em estudar mais. Senhor, nós estamos aqui na sua presença, Senhor. E Pai, nós queremos ser tão sinceros com o Senhor nessa noite, nessa manhã, em dizer para o Senhor, Pai, que às vezes a gente está dedicando muito mais tempo às coisas desse mundo do que a Tua palavra. Senhor, a verdade é, Senhor, que muitas vezes na nossa vida a gente está buscando mais os prazeres do mundo do que o prazer da Tua palavra. Senhor, a verdade é que a gente gasta muito mais tempo com uma televisão, com um programa de televisão, Senhor, do que com a Tua palavra. A verdade é, Senhor, que a gente gasta muito mais tempo tentando pensar e elaborar como vamos resolver os problemas do que ler na Tua palavra. A verdade é, Senhor, que a gente gasta muito mais tempo, ó Deus, num transporte até o nosso trabalho do que com a Tua palavra. Senhor, a gente não precisa esperar chegar em dezembro, porque é o dia da Bíblia, para ser despertado a ter um relacionamento verdadeiro com a Tua palavra, porque todo dia é o dia da palavra. Todo dia essa palavra tem que estar no nosso coração. Todo dia essa palavra tem que arder, Senhor, porque se a Sua palavra for internalizada em nós, certo é de que nós teremos a vida transformada, Jesus. Senhor, que essa igreja, que o povo que se reúne aqui, que se chama pelo Teu nome, possa, Deus, ter amor pela Tua palavra. Que não haja preguiça, Senhor, em ler a Tua palavra, Senhor. Que não haja cansaço, Senhor, que a gente não deixe para a última hora do dia aquilo que nós deveríamos fazer no início do nosso dia, Jesus. Senhor, se nós somos a Tua igreja, e se de fato essa é a nossa realidade, que sejamos a igreja que prioriza a palavra do dono da igreja, porque, Senhor, de nada valerá a pena se nós não desenvolvermos uma intimidade com o Senhor. Então, Pai, obrigado. Obrigado pelo Seu despertamento nessa manhã sobre nós. Obrigado porque o dia de amanhã vai ser diferente, Jesus. Porque a palavra foi ouvida, ela está sendo internalizada, e eu creio que ela será aplicada na vida de todo aquele que está aqui, aquele que está no lar. Que essa seja a realidade do nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa igreja, pelos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos lares. E obrigado, Senhor, porque por a Tua palavra estar em nós, quando o dia mal chegar, a Tua palavra vai nos manter de pé, porque a Tua palavra, ela é suficiente para nos manter fortalecidos nos dias difíceis. Assim como manteve a igreja de Tessalônica, a Tua palavra manterá a igreja batista no Parque Sueli fortalecida, porque sobre nós, a Tua palavra, ela terá a última palavra. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a consolação do doce Espírito Santo seja com essa igreja que entrou aqui, com a igreja que está no lar, que logo mais à noite, Senhor, o nosso coração possa arder, possa ter desejo, possa, Senhor, queimar, Senhor, por querermos voltar a este lugar. Que a preguiça não seja maior do que o amor pela Tua palavra. Que o cansaço não seja maior do que o desejo de querer ouvir e estar com a igreja de Cristo reunida neste lugar. Que essa igreja viva um movimento sobrenatural da palavra de Deus sobre ela, aonde nós iremos querer mais e mais e mais do Senhor todo dia da nossa vida. É a nossa oração e nós oramos agradecidos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém?